doente, com um problema sério, mas mesmo assim, o que ela fazia, o que eu descobri recentemente, que aí eu entendi, a minha mãe ungia esse celular, o meu celular aqui com óleo, e Deus começou a usar esse mesmo celular para ser uma bênção na minha vida. Muito bem, muito bem. Agora são 17 horas mais 23 minutos. Nós estamos ao vivo no estúdio da Rádio Web Voice com o nosso querido irmão Paulo. Nós vamos ouvir uma canção enquanto a gente toma aqui um copo com água, tá certo? E já nós volta com mais uma parte do testemunho, um testemunho muito forte. Vamos trazer a segunda parte aqui do testemunho do irmão Paulo. Irmão Paulo, nessa segunda parte do seu testemunho, você já iniciou dizendo como começou o plano da sua libertação, né? Você falou sobre a unção do celular através da sua mãe, como mulher de Deus, ela fez isso e você viu o efeito. Eu quero que você passe a informar agora para os ouvintes como começou o processo de libertação, do entendimento do irmão Paulo Henrique em deixar tudo aquilo para trás. Se você sentiu dificuldade em deixar tudo aquilo ali, como foi que você abandonou ali aquele presídio doméstico que você tinha, né? Que era estar ali trancado, ali naquele quarto, né? Eu gostaria que você informasse como surgiu os primeiros passos para a sua libertação, quem foi as pessoas que lhe ajudaram e você informe aí para os nossos ouvintes como iniciou a sua libertação. Tudo bem. Então, como eu tinha dito, o celular começou a ser um dos instrumentos da bênção de Deus sobre a minha vida, né? E bom, como eu passava muito tempo no celular, eu começava, sabe, toda vez que eu tinha uma dúvida, toda vez algum pensamento, sabe, duvidoso que vinha, eu assim, uma maneira assim, sobrenatural, eu assisti um vídeo que falava exatamente sobre aquele assunto que eu estava duvidando. Ah, Deus é amor, o rapaz vai lá e explicava, e aquilo foi montando meu caráter. Quando eu pensava, não, se tem isso aqui, Deus não é bom, vi um outro rapaz, pregava, sabe, escutava uma pregação, e foi assim uma maneira de Deus moldar o meu caráter, porque eu fui conhecendo o povo de Deus, a Deus como ele realmente é, o Deus verdadeiro. Então, no meu processo de libertação, eu tinha muitos vícios, muitas coisas erradas, mas aí foi nessa parte que nós conhecemos a Rádio Web Voice, que através da minha família querida, dos meus irmãos lá do Brejinho, da minha tia Helena, que ela soube do caso, da minha situação, que eu estava ruim, ela falou, olha, escute essa rádio aqui, que tem 3 orações e o homem, o irmão Alfredo, vai orar por vocês. E foi aí que começou. E daí, irmãos, já tinha muitos que também já estavam orando por mim e pela minha mãe que estava enferma, né? Então eu comecei a assistir o filme Paixão de Cristo, que é um filme que mostra bem, relata o sofrimento de Jesus. Então o Espírito Santo, ele falava mais ou menos assim ao meu coração. Eu olhava nos olhos da representação de Jesus e eu pensava assim, como é que pode ele ter feito tudo isso por mim? Eu estou fazendo isso? Eu estou aqui maltratando, desprezando os meus pais? Como é que eu posso estar fazendo isso com Deus, que só me ama, que deu a sua vida por mim? E eu me lembro que uma certa vez muito mal, no TikTok mesmo, eu abri um vídeo na parte do chicoteamento de Jesus. E eu lembro que o sofrimento que ele passou ali, a sua carne sendo exposta, e tinha escrito bem assim, foi por você. Então, irmãos, além disso, teve em mim um profundo arrependimento. Foi um processo, foi acontecendo. Então, foi criando em mim um profundo arrependimento.
E assim veio o temor do Senhor, né? Aí eu comecei já a sair do quarto, eu comecei a ficar na sala. Então, o Senhor ele foi trabalhando assim, irmãos, em mim. O Espírito Santo falava grandemente, fortemente ao meu coração. Irmão Paulo, porque primeiro a irmã Helena nos falou sobre a situação de vocês. Talvez vocês ainda nem sabiam que a irmã Helena já tinha pedido oração por vocês aqui pela rádio. Nós já tínhamos começado a orar, provavelmente uma semana mais ou menos. E depois nós tivemos as participações da irmã Antônia, né? Sim. Também pedindo oração. Mas como era, irmão, você vê a sua mãe doente, porque naquela época ela estava muito doente, né? Como era você ver a sua mãe doente e você também numa situação muito vulnerável e praticamente não podia fazer nada? Qual o seu sentimento quando você via a sua mãe estar naquela situação enferma e ter que estar suportando e tentando tomar atitudes ali também por você? Bom, ali eu estava ainda cego, com o coração muito duro, e eu olhava assim. Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela entre a vida e a morte, ficou um tempo no hospital, internada. Eu assim, era como se eu não sentisse nada, sabe? Algum medo. Se eu fiz uma oração pela minha mãe, foi muito. E quando ela chegou do hospital com máscara, chegou lá triste, assim, sofrida, que era muita dor que ela sentia, ela chegou lá e eu olhei assim, eu estava no sofá, eu lembro até hoje. Quando ela chegou lá, eu olhei para minha mãe e eu fui pro quarto. Então ali é como se a minha atitude falasse assim, olha, não me importo com você, não estava preocupado. Nem aí. Não estava preocupado. Então foi ali que eu lembro que a minha mãe, ela usava um pouco da força que ela tinha para falar comigo. Eu lá deitado na cama com tudo apagado e ela abria a porta do quarto assim acabada, falava Paulo, tentava conversar comigo e eu muitas vezes calado. Chegou ao ponto de eu ter nojo da minha mãe e eu ficar 4 dias sem querer comer a comida dela. Comia uma coisa ou outra, mas não comia, por nojo da minha mãe, né? E eu lembro que uma vez a minha mãe tentou de tudo para conversar comigo, ali no quarto, e eu lembro que eu não dei uma brecha sequer, não dei uma oportunidade. E eu fiz minha mãe sair do quarto, fechei a porta, e ela foi lá pro outro quarto. Eu lembro que ali ela gemeu de dor, chorando, porque foi desprezada e rejeitada por mim, que ela sempre me amou, e ainda naquela situação dolorosa, na verdade. Então ali ela sentiu muita dor, mas o que eu senti ali, eu lembro que, eu vendo hoje os gritos que a minha mãe deu, o gemido dela dói em mim, mas naquele tempo ali eu não sentia nada. Não sentia nada. Tava um espírito seco, um corpo seco, não sentia, praticamente não tinha emoções. Não. Coração totalmente endurecido. Até porque pela filosofia, né? Algumas filosofias que eu via, eu tentava ser... assim, eu tinha feito alguns métodos, né, sobre as emoções. Isso acabou mexendo muito comigo. Eu acabei, assim, perdendo um pouco das minhas emoções, vendo alguns vídeos, algumas influências ruins, e vendo que os personagens, né, não tinham emoção, né? Que eu tentei assim, eles são tão legais, né? Eu quero ser igual a eles. Então foi ali, já teve um certo detalhe ali, né? Eu não estava sentindo assim, nada. Eu lembro que uma vez, a minha mãe clamando, pai, mãe, gemendo de dor, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz, eu só levei o remédio lá, levei a água e saí. Saí pra rua. Então, só deixou, entregou lá e... Foi. Então, aí que vem, e era quando eu vou repetir, quando eu olhava no fundo dos olhos
da representação de Jesus, que era muito real, eu olhava assim e falava grande ao meu coração. E ali começou o quebrantamento, né? Eu comecei a mudar e, irmãos, lavar a louça, não sabia fazer um ovo. O prato que eu comia, eu deixava debaixo da cama. Aí, um ponto que vem uma certa pessoa lá em casa e ela vê 5 pratos debaixo da cama, porque não levantavam nem para tirar os pratos e para colocar na pia e lavar. Então, quando eu fui conhecendo a Jesus, que o amor dele começou a queimar no meu coração, eu comecei a ganhar vida em mim, que a minha atitude foi mudando. Foi um processo assim, que Deus teve muita paciência. Que ao mesmo tempo que eu ficava muito quebrantado, eu falava assim, Deus, eu já cheguei muitas vezes a dizer assim, Senhor, tira minha vida, eu vou dormir aqui, eu não quero mais acordar. Senhor, eu não sou digno, eu sei que o Senhor quer me resgatar, mas não quero, já fiz tanta coisa errada. E a Bíblia diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, o sangue de Jesus pode te lavar. Então o Espírito Santo foi trabalhando em mim e eu fui entendendo isso. E era como se Deus dissesse assim, não, meu filho, você é valioso demais para mim. Eu nunca vou fazer isso. Então, quando eu conheci a Jesus, minha vida mudou de uma tal forma que eu era rebelde. Puxa vida, eu estou fazendo isso com uma pessoa que levantava 5 horas da manhã para trabalhar, para colocar comida na mesa, e eu fazendo isso com ela. Então vinha esses tipos de pensamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão Paulo. Quando você ainda estava no seu lado crítico, né? A tua mãe já estava nas orações conosco, as orações do meio-dia e das 18 horas. E eu me lembro que uma certa vez eu falei para ela, eu digo, irmã, eu quero falar com o Paulo Henrique. Eu quero falar com o Paulo Henrique. Eu não sei se ela chegou a lhe falar isso ou se você ouviu as nossas orações e você mesmo resolveu por si próprio falar comigo. Mas conta para nós aí, ela chegou a falar para você que eu, cooperador Alfredo Silva, queria falar com você, porque eu tinha uma mensagem, eu tinha algo de Deus para passar para ti. Fala aí como foi que entrou a parte da palavra de Deus através da Web Voice, através das nossas orações. Diz aí para os nossos ouvintes. Bom, eu comecei assim, quando eu estava mais calmo, quando eu estava melhor, quando eu estava bem, eu lembro que eu recebi um áudio do meu tio José, né? Ele me conversou comigo como um bom amigo. Eu lembro que naquele dia eu disse, vamos ser bons amigos. E a partir dali que foi uma inspiração, eu comecei a ter mais desejo pela palavra de Deus. E eu lembro um dia, com muito esforço da minha mãe, eu sentado na sala, eu lembro até hoje, a oração das 18 horas. A minha mãe, com muito esforço, manda um áudio agradecendo, manda lá. E eu, eu tenho vergonha, não gosto. E eu mandei. Eu lembro até hoje, o irmão Fred disse assim, um abraço, meu querido, eu amo você. E a minha mãe assim, chorando, olha, deu depoimento de você. E ali, irmãos, eu comecei, ali era 2 horas falando com o tio José, era 2 também com o irmão Alfredo, 1 hora. E ali foi, irmão, só pegou a velocidade e foi. Então, ali que foi o começo de tudo, né? Ali que eu vi que eu era amado, que eu ignorava o amor que eu tinha, o amor que minha família tinha por mim. Eu tinha me esquecido e ignorava. Mas ali eu reconheci o amor que a rádio teve por mim. Eu fui conhecendo o clamor que eles fizeram por mim. Você tinha assim, irmão Paulo, você tinha dificuldade assim de ter, por exemplo, de ter assim, amizades, relacionamento assim amigável com outras pessoas ou não? Bom, eu sempre fui muito tímido. Aí eu me tornei uma pessoa carente, né? Passava à noite escutando música triste, né? Vendo essas coisas que só entristeciam. E bom, aí eu tinha alguns amigos, mas
acabava não me dando muito bem com eles, eu tinha dificuldade. Era o tipo de pessoa que eu lutava para ser aceito ali, né? E às vezes para jogar assim, eles iam jogar lá, acabavam não me chamando, ficava triste. O que aconteceu? Me esqueceram. Então eu tinha uma certa dificuldade, sim. Muito bem, agora são 17 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho, logo mais às 18 horas, eu estarei orando junto com o irmão Paulo Henrique. É claro que nós não vamos fazer uma oração aqui chamando nome por nome. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Logo mais, às 19 horas, nós estaremos saindo para o nosso grande culto de Santa Ceia, ali na nossa Igreja Assembleia de Deus, ali no Templo Sede, né? Irmão Paulo Henrique, eu me lembro que uma certa vez, quando a irmã Antônia nos pedia oração, ela falava sobre 4 dias que você ficou sem sair do quarto. Esses 4 dias você não procurou comer, não procurou banhar e parece que não teve contato com ninguém. Ela disse, eu notei que a nossa irmã estava aflita. Ela disse, eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu disse, olha, quando o homem não sabe mais o que fazer, quando o homem, ele acha que tudo acabou, não tem mais jeito, aí entra o Senhor. O Senhor, ele é especialista em fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Aí eu disse para nossa irmã, pode deixar, vamos só orar. Não se preocupe com o Paulo. Deixe ele da forma dele lá. Eu vou ficar tentando conversar com ele e eu tenho certeza, Deus vai mudar o quadro. Eu nunca levei uma palavra que levasse entristecimento, mas eu sempre estava falando ali com a irmã Antônia, dizendo que Deus ia mudar o quadro, né? E ali era orações, irmão Paulo, tanto por ela, que naquela época ela estava muito sofrida, estava enferma. Sim. E o maior sofrimento era ela te ver daquela forma, né? Carente, né? Sem dar oportunidade para ti mesmo. Então, eu te pergunto, neste período, 4 dias, a paz do Senhor, pastor Janiton, em Boa Hora do Piauí, Deus te abençoe, meu irmão. Neste período lá, 4 dias, trancado lá naquele quarto, diante daquela situação, qual eram os teus pensamentos? O que você pensava? Porque 4 dias trancados, sem comer, sem banhar, o que passava na tua mente ali para estar daquele jeito, para estar te martirizando daquele jeito ali? O que passava na tua mente? Bom, ali foi até lembro que, se eu não estou enganado, nesses 4 dias que teve, a minha mãe tentou ir lá para abrir a janela, né? Como eu já tinha dito. E eu não deixava. Ela abria, saía e eu fechava de novo. E não deixava não, e era um cheiro muito ruim. E ali, bom, o diabo, ele tinha semeado sementes ruins, né? O joio em mim que acabou criando em mim uma raiva dos meus familiares, da casa que eu estava morando, né? Como eu pensava, eu achava que era o dono da razão. Ali eu só tinha pensamento de ficar ali. O celular era meu entretenimento, que eu me distraía muito ali. E bom, mas ali vinha muitos pensamentos de ansiedade, de tristeza, de ser aceito pelos amigos, que muitas vezes não era. Mas ali naquele momento, ali eu estava muito abalado, né? Muito triste, em que eu só estava cego, eu não queria tomar banho. Eu lembro que teve uma briga muito feia lá em casa, que eu cheguei a humilhar um parente meu que estava lá. E era
sabe, eram esses pensamentos de depressão, de carência. Eu levantava assim, acordava, ficava com a cabeça baixa, entristecido. Minha mãe olhava, falava, ficava com tanta tristeza de me ver daquela carência. Irmão Paulo, quase finalizando aqui o nosso momento especial do seu testemunho, nós temos aqui uma pergunta que eu vou já lhe fazer. Quem mandou foi a irmã Iraildes Fernandes. Mas antes de eu fazer a pergunta dela, eu gostaria que você dissesse, que você falasse para as pessoas, para os nossos ouvintes e aos nossos telespectadores da página da Rádio Web Voice, que estão nos acompanhando com imagem, como vencer um quadro de depressão. Como você vencer uma vida depressiva. Como você fazer? Eu, particularmente, eu tenho dito, sem Jesus não dá. É verdade. Mas eu quero que você fale com as suas palavras, porque você passou, sentiu e viveu. Diga para quem está ouvindo agora, porque nós temos aqui pessoas que também já passaram por momentos de depressão. Como vencer a ansiedade, a depressão, irmão Paulo? Bom, a depressão, ela foi vencida na minha vida como quando eu reconheci Jesus, que ele era presente na minha vida, o amor dele. Então hoje eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem por carência. O marido às vezes não aceita. Então esse conselho que eu dou é você reconheça o amor de Deus na sua vida. O que me tirou das trevas, meus irmãos, foi o amor de Deus. E o conselho que eu dou é que reconheça o amor de Deus também na sua vida. Não se esqueça que o que Jesus passou, o que ele passou por você, além do sofrimento físico, do sofrimento, do cansaço, a cruz que ele teve que carregar, é bom que você se lembre que naquele momento em que Jesus suou sangue, e que eu vi também, eu me deparei com essa passagem que Jesus ele suou sangue, ali foi de tanta agonia. E você sabe por quê? Foi por você. Ali, como um pai amoroso, Jesus carregando aquela cruz, talvez eu creio que ele teve esse pensamento assim, a carne dizia, desiste, você não pecou, você não fez nada, desiste, não continue não, você vai sofrer. Mas eu creio que Jesus, como um pai amoroso, ele pensava assim, não posso, pelo irmão Alfredo, pelos ouvintes da rádio, por todo esse povo eu não posso, vale a pena morrer por eles, porque eu sei que vai ter um ali adorando. Então, meus irmãos, foi isso, foi eu ter reconhecido o amor de Deus e ter buscado ele de todo o meu coração, porque muitos endurecem o seu coração e não dão uma oportunidade para Cristo, mas ali eu dei, e quando ele entrou, eu não sei mais viver sem ele. Irmão Paulo, mas deixa eu te perguntar aqui algo também que é muito importante. Quando a pessoa está num quadro de ansiedade, começo de depressão, geralmente as pessoas procuram isolamento. Qual o conselho que você dá, o que você passa aqui para os nossos ouvintes em relação à pessoa que está no quadro de ansiedade, começo de depressão? Eu creio que você nunca deve se isolar, porque existe conselhos, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Se você se isolar, vai ficar só você e a sua mente e os seus pensamentos que já estão voltados quase para o mal. O que você diz sobre isso? Que muitos pensam que nesse quadro, eles pensam que movido pelo sentimento, pelas emoções, eles pensam que a melhor opção, a decisão certa é se isolar. Mas eu creio que você, nesse momento, eu tenho a te dizer que essa não é a melhor opção, porque nós temos amigos, podemos ter sofrido com alguém, podemos, mas nós temos uma família, existe pelo menos uma pessoa que nos ama. E no que a gente pode fazer, eu dou um conselho que eu passei muito por isso, isolamento, e eu não faça isso porque isso só vai te destruir. Tem aqui uma pergunta da irmã Iraildes Fernandes, ali do Conjunto Petecas, aqui de Piripiri.
Ela diz aqui, irmão Paulo Henrique, seus amigos que você tinha eram evangélicos? Ou você se relacionava com todos os tipos de pessoa? Ela está dizendo assim, eu falo em termos de amizades, seus amigos. Sim, bom, na verdade não, eles não eram crentes, não iam na igreja. Na época também você não era, né? Na época também você não era. Não, né? Não era. Então eles eram pessoas normais, né? Não eram pessoas ruins, eram meus amigos de jogar bola, né? Simplesmente pessoas da sociedade que não eram evangélicos, mas que tinham uma vida normal. Sim, que tinha uma vida normal, né? Mas nada que fosse assim me influenciar tanto, né? Amizades, né? No caso, irmão Paulo, você atribui praticamente os seus momentos mais difíceis mesmo, as suas buscas por jogos, vícios e outras coisas, a você mesmo que procurou. Quer dizer, você não foi influenciado por más companhia. Não, a influência mesmo foi muitas séries sobre filosofia, né? Que não acreditam em Deus. Também foi sobre os amigos que eu tinha no celular, né? Aí ele tinha muita influência, né? Mas amigos pessoais, assim, de brincadeira, de andar, passear com eles, não te influenciaram ao mal? Não. O que influenciavam mesmo eram os amigos do celular mesmo, né? Sei. Pessoas também que eram das mesmas práticas. Sim. Tanto que a gente passava a noite jogando juntos. Tinha uma equipe lá, jogar campeonato, e era assim a nossa vida, a gente estava vegetando, né? Então, mas o que influenciou muito, sabe, foi o que eu assistia. O que eu via era muitas séries, lembro que hoje até me influenciou a beber. Você chegou a beber? Em Campos do Jordão, eu lembro que uma vez na geladeira eu encontrei uma caixa de cerveja e eu lembro que pela muita influência, né, achando que não tinha problema nenhum, que eu ia ser uma pessoa legal, né, ali eu tomei 3 latinhas e uma vez eu lembro que eu fumei 2 cigarros, mas isso foi a coisa que eu nunca gostei, mesmo eu estando naquela situação, eu falei, eu juro por mim mesmo que eu nunca mais toco nisso. Isso não é pra mim. Eu não gostava não, desde pequeno que eu nunca gostei dessas coisas. Irmão Paulo, pois muito bem, muito obrigado pela sua participação. Eu creio que, diante de tantas experiências que você passou, às vezes até mesmo nos momentos mais difíceis que a gente vive, muitas vezes Deus ele permite nós passar certos tipos de provas para que daquela situação nós venhamos tirar lições. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade.